movimentos cerebrais, as ondas cerebrais, e fazer, inclusive, relação com as emoções, né? Então, esse tipo de pesquisa já pode acontecer no Brasil, já está acontecendo, né? Em São Paulo, você tem um grupo na Universidade do ABC, né, que tem um grupo de neurociência e música, que está fazendo trabalhos usando, né? Na Espanha, temos colegas lá fazendo também, inclusive fazendo uma investigação sobre como trabalhar com pacientes em estado avançado de câncer, em cuidados paliativos, né? Como que se dá a emoção nesse momento do curso final da vida, né? Vendo a emoção pelo ponto de vista assim, físico, né, do que acontece no cérebro, né? Agora, a gente tem um outro lado também que tá tendo pesquisa, que é o lado da saúde mental, né, da parte, como é que tem acontecido, quanto a música vai trazendo, né, as histórias de vida e também pesquisas não só quantitativas, mas as qualitativas trazem muita contribuição, né, no aspecto social também, né. Ontem mesmo teve uma colega aqui de Goiânia que fez o doutorado falando sobre o trabalho com menores infratores, quer dizer, olha que bonito trabalho, né, envolvendo a emoção, envolvendo sentimentos, né, envolvendo de um grupo específico, né? Então, eu vejo assim, a nossa área, né, a área da musicoterapia, assim, a área de conhecimento, crescendo muito esse leque de atuação. Né? E tem uma pesquisa que eu faço com a Clara, eu sempre falo da pesquisa, né? Dessa pesquisa em especial, porque a gente tem acompanhado a pesquisa feita pelos musicoterapeutas brasileiros que trabalham com musicoterapia nos seus mestrados e doutorados, né? Então, a área que tem mais pesquisa é a área de saúde, e em especial saúde mental, né? Qual a faixa etária que tem mais pesquisa? Adultos, né? Então, as pesquisas com crianças, com idosos, existem, mas não são a maior parte. Então, vejam quanta coisa a gente tem que buscar, né? Então, não só nos efeitos emocionais, né? Mas também o que essa emoção que a música traz reage, né, faz o nosso organismo reagir, né? Então, o que acontece com nossos batimentos cardíacos, com as nossas frequências respiratórias, cardíacas, cerebrais? O que está acontecendo? A gente está no momento em que todos esses tipos de pesquisa podem acontecer, né? Essas pesquisas de campo. E também eu vejo um momento muito legal da musicoterapia brasileira, que é que não é a aplicação da pesquisa, vamos dizer assim, né? Os campos que se abrem, os profissionais Sim. que estão aí pensando, discutindo, participando de grupos de estudo, e a possibilidade, por exemplo, a gente tem hoje a busca por musicoterapeuta para o tratamento de autismo, que nunca teve tanta evidência, tanto profissional buscando a musicoterapia, várias correntes teóricas e técnicas de autismo funcionando, o que é maravilhoso, porque não tem só uma coisa, tem várias pessoas pensando diferente e trabalhando, tem leis que dizem assim, olha, o direito a pessoas ter musicoterapia. Eu nunca pensei que eu ia ver isso. Ter lei para falar assim, olha, você que é vulnerável, que é frágil, que tem uma necessidade, você pode ter musicoterapia. Isso é bárbaro, isso é o efeito de todo mundo, dessas pesquisas do nosso trabalho, o quanto que a gente tem situações bacanas que a gente está podendo se mostrar competentes, né?
Agora, por falar em pesquisa, eu e Cláudia estamos envolvidas numa pesquisa que não é com emoção, mas é muito interessante. Está lá no material, está lá um pedacinho, né? No material do simpósio, que é as universidades públicas federais do Brasil se reuniram para fazer uma pesquisa sob a coordenação da Universidade Federal de Minas, sobre como é que o musicoterapeuta se virou na pandemia. E olha, vai ser muito interessante. Os primeiros resultados parciais já estão lá, quem quiser pode ver. Mas tem muita coisa que a gente está percebendo que as pessoas usaram, que as pessoas fizeram, que é um jeito de fazer pesquisa, de falar de certa forma de emoção, mas falar de prática, né? Como é que as pessoas estão fazendo as suas práticas. E isso eu acho que é a gente está vivendo um momento de ouro na musicoterapia. Tem pesquisa, tem clínica, tem política, não é? Tem todo mundo junto para a gente conseguir pagar um estudo caríssimo da ANS, para a gente poder comprar uma análise de impacto orçamentário, enfim. Tem TV Urban falando de um monte de processo, tem cada vinculada ali cavando o seu espaço. Então, viva a pesquisa, viva a clínica, viva o povo brasileiro. Na pesquisa que nós fazemos, né, para vocês terem uma ideia, no ano de 2000, nós não tínhamos doutor ainda. Doutor, musicoterapeuta, doutor, né? Já falo que a gente tem como base ali o currículo Lattes e o banco de teses da CAPES, teses e dissertações da CAPES, mas naquele momento, né, não tem registrado nenhum musicoterapeuta que tivesse feito doutorado falando de musicoterapia, que esse é o nosso, a inclusão se dá aí na nossa lista, né? Na década de 90, a gente tinha tido alguns musicoterapeutas fazendo mestrado, né? Então, tem alguns Marco Antônio, Lee Rejane, Ana Sheila, a Jônia, Message, quer dizer, tinha alguns musicoterapeutas já fazendo mestrado. Então, hoje, assim, até dezembro de 2020, nós temos 102 mestrados e 37 doutorados de pesquisadores musicoterapeutas brasileiros que pesquisaram sobre musicoterapia. Então, Paulo, espero que os seus estejam na nossa lista brevemente, né? E de vocês também, Judas e Daniel, hein? Vamos lá. Porque a verdade é que a gente precisa, quando a gente tem aí aumentando, né, essa visibilidade da musicoterapia, isso está muito ligado à prática, mas é muito ligado às evidências científicas, né? Porque a gente pode ter uma prática da musicoterapia baseada em evidência. Evidência vem a partir das pesquisas, né? Em sua maioria, né, os estudos que colocam mais evidência e tal, são os estudos que são quantitativos, com ensaios clínicos e tal, mas mesmo os musicoterapeutas que trabalham com pesquisa mundialmente, né, que são assim de ponta, né, que a gente lê há muito tempo, desde que começou a falar a estudar musicoterapia, elas falam da importância da pesquisa qualitativa, né? Então, a pesquisa qualitativa para a musicoterapia é importantíssima, né? Então, são evidências também, os estudos de caso, né? Então, todos os tipos de pesquisas são importantes para a nossa área. Sim, e é muito bonito de ver essa ampliação da pesquisa, essa ampliação das variedades de trabalho, de prática, de linhas de pensamento, de pesquisa e tudo mais. E até um outro ponto também, um outro tópico que eu acho que é importante a gente conversar, justamente para reforçar, né, para ter destacar este caminho de discussão, destacar este caminho de pesquisa, mas também para a gente validar a eficácia, a importância não só da prática musicoterapêutica, mas do profissional musicoterapeuta nas intervenções musicais que vão ser realizadas aí em prol da saúde das pessoas, que é a questão da iatrogenia, né? Então, é um assunto que também vem crescendo nas suas discussões, nas pesquisas, nas reflexões,
né? Justamente porque, até pegando um pouco do que a Marli tinha comentado antes, quando a gente fala que, por exemplo, expressar ali uma raiva, expressar uma tristeza, não necessariamente é algo ruim, não necessariamente é algo negativo, mas que, de acordo com o manejo, de acordo com a, a técnica de aplicação, de acordo com a experiência que for estimulada ali, né, que a pessoa for aplicada para a pessoa que está passando por aquela intervenção sonora musical, pode levar realmente para caminhos bons, para uma é, elaboração daquele conteúdo, né? E a partir daí enfim, uma evolução positiva a partir daquele conteúdo, ou pode levar para outros caminhos relativamente perigosos, né? Então, queria até convidar também para discutir, conversar um pouquinho sobre esse ponto, né, da importância que tem a gente conhecer esses impactos, né, e falar sobre essa questão iatrogênica mesmo, que determinadas intervenções sem a técnica correta, sem os conhecimentos corretos, podem impactar nas pessoas. E a gente tem que informar isso à sociedade. Nós temos um conhecimento que, se não souber aplicar, vai fazer qualquer coisa, mas não vai fazer musicoterapia. E pode fazer muito esquisito, né, com o outro, né? E tem uma outra coisa que eu tenho pensado, que é o seguinte: nos princípios da bioética, tem uns que é não fazer mal, mas o outro é fazer bem, fazer o bem, a beneficência. E muitas vezes, quando você está com o musicoterapeuta trabalhando, ele pode pegar aquele recurso pequenininho, às vezes é só a voz e o corpo, e ele transformar aquilo num negoção. Agora, se for outro, ele não vai fazer tão bem assim, também não pode não fazer mal, mas a beneficência que aquele recurso traz, ele está sendo subutilizado na política pública, no recurso que as pessoas vão empreender, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso também, falar, bota um musicoterapeuta aí que isso rende, igual fermento que leva da massa. Acho que a importância do musicoterapeuta estar conectado assim com outros profissionais, né? Tá sempre conhecendo, né, o paciente sobre vários pontos de vista. Eu acho extremamente importante, porque muitas vezes na clínica tem essa dificuldade, né, de criar essa sinergia, né, entre os profissionais, ou entre até mesmo os próprios musicoterapeutas mesmo, né, de trocar, nossa, o que você acha disso, tal, né, porque eu acho que o primeiro princípio, assim, de você, eu acho que você já faz mal se você não acolhe a expressão daquele paciente, né, e muitas vezes boicota ali, né, a expressão daquele paciente, daquele cliente que chega ali, que é o canal de expressão dele, e muitas vezes o que eu vejo e já vi é você boicotar alguém através da própria música, né? Quando você não acolhe aquela música, quando você não recebe aquela música que o paciente traz, quando você não percebe ali nas entrelinhas daquela música o que quer ser dito, né? O não dito da música, né? Então, acho que o musicoterapeuta ele pode trazer efeitos danosos, né? À medida que ele tem um paciente que chega ali com uma determinada situação e não há minimamente um acolhimento, né? Através do que é trazido do ponto de vista sonoro, né? Então, eu fiquei pensando muito nessa questão do acolhimento, fora as outras questões, né? Do uso, né? Dos instrumentos, conhecer minimamente seu cliente, numa conversa, numa anamnese, enfim, dos vários tipos que existe, criar essa conexão, né? Eu acho que parte do princípio da conexão. Se eu vou num médico e não percebo conexão comigo, não sei vocês, mas para mim já é algo que me faz mal, porque eu estou ali buscando minimamente uma empatia, é uma questão de escuta, né? Então é aquela história, né? Nós, musicoterapeutas, precisamos trabalhar a escuta. E que escuta é essa, né? Não uma mera escuta que, vamos dizer assim, cataloga as coisas, né? Mas simplesmente mais uma escuta afetiva, uma escuta aí que entra num lugar, às vezes, do que não é dito. Então, acho que isso são elementos extremamente importantes para que essa questão da iatrogenia seja
vamos dizer assim, não aconteça com o nosso trabalho. É claro que pode acontecer, né? Mas eu acho que é por isso que eu coloquei